Ô, Netinha, você é uma bênção. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Netinha é uma bênção. Eu estava procurando saber por que é que o púlpito estava tão pequeno, tão baixo. Mas Netinha chegou e salvou a minha vida. Amadas, em primeiro lugar eu quero louvar a Deus por poder estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Chico Chagas, pela vida da sua esposa, pastora Jossanete. Para quem não sabe, pastora Jossanete chegou agora porque hoje, ela chegou há pouco tempo, porque hoje é o aniversário da casa do pai. E tudo isso foi gerado, né, pelo amor que eles sempre tiveram pelos moradores de rua. Então hoje ela estava dando assistência ali, então só por isso ela chegou agora. Mas ela, o tempo todo, nos bastidores, auxiliando naquilo que ela poderia auxiliar. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Ângela, de toda a equipe do departamento feminino, pela vida daquelas que Deus colocou no coração delas, as escolhidas. Amadas, veio ao meu coração um texto na palavra de Deus e eu quero ser fiel ao que Deus colocou. Livro do Apocalipse, o último livro e o último versículo, o último capítulo, aliás. Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo 22. Apenas o versículo de número 17. Vamos começar mais um pouquinho atrás, tá bom? Eu ia ler só o 17, mas eu quero começar do 11. Diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, do último livro da Bíblia, último capítulo também. É impossível falar da volta do noivo e não mencionar Apocalipse. Mas por que, irmã Aparecida? Porque Apocalipse nada mais é do que a escritura das coisas que vão acontecer. É o Apocalipse que anuncia as coisas da última hora, né? E nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos querer vamos falar 7 características da noiva. Aí no mundo, quando um noivo assume um compromisso com a noiva, é porque aquela noiva de alguma forma chamou a sua atenção, sim ou não? Algo nela o atraiu. Alguma coisa no perfil, na característica, no jeito, na postura,
dessa noiva chamou a atenção do noivo. E nós, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, uma noiva que o único casamento que eu conheço, que ele não tem data marcada, mas também não tem perigo de não acontecer, é o casamento de Cristo com a igreja. Todo casamento tem data marcada, todo mundo sabe que paleta vai ser a cor das convidadas, das madrinhas, que cor a mãe da noiva vai vestir, que cor a mãe do noivo, tem ensaio, entra a mãe, entra a noiva, todo mundo ensaia, se preparando para aquele dia, sim ou não? Mas com o casamento de Cristo com a igreja, não tem ensaio. A preparação é essa aqui. É como nós estamos. É através da palavra. É através do lavar regenerador da palavra. Mas o que é certo e que a Bíblia mostra que esse casamento vai acontecer. Primeira característica desta noiva: santidade. É impossível dizer, eu sou noiva do Cordeiro. Mas irmã Aparecida, a senhora veio jogar um balde de água fria. Nós estamos tudo bonitinha, vestida de branco, com as tiarinhas na cabeça. Já foi abanada aqui umas coisas bonitas na coreografia. Abana para cá, abana para cá. Vem fogo, vem labareda, vem isso. Isso tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Gostei de tudo. Mas se essa noiva não estiver na presença dele como está, fica com tiara, com roupa branca, com abanado, com pano, fica com tudo. Não sobe. Vai ter sido em vão os abanados. Vai ter sido em vão as coroinhas na cabeça. Vai ter sido em vão tudo vestidinho de roupa branca. Vai ter sido em vão as pulseirinhas das escolhidas. Tudo em vão. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem pressa de tratar conosco. Ah, ele me viesse. Primeira característica da noiva: Deus não quer saber se ela é magra, se ela é gorda, se ela é morena, se ela é branca, se ela é alta, se ela é baixa, não. Deus quer saber se ela é santa. Santidade. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis preparado para responder com mansidão, aleluia, e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Santificai a Cristo, porque você tem uma esperança no seu coração. Lá fora está todo mundo vivendo de todo jeito. Por quê? Porque não tem esperança, não sabe nada de Jesus, não sabe que tem noivo, não sabe que tem noiva, não sabe que tem arrebatamento. Então eles fazem o maior escarcéu e passa pela vida esperando a condenação. Mas nós que estamos aqui aprendendo essa palavra, a gente não é inocente não. Aqui não tem nenhum inocente. Todo mundo sabe o que essa palavra diz. Aleluia. Santidade. 1 Pedro capítulo 1 verso 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou. Diga comigo, quem me chamou é santo. Ficou fraco. Pode ficar mais bonito porque vocês são mulheres encorajadas. Quem me chamou é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando a palavra de Deus nos ensina a santidade, não quer falar de uma perfeição. Irmã Aparecida, eu sou santa 3 vezes santa, 4 vezes santa, não peco. Não.
Aqui é todo mundo procurando chegar no céu. Todo mundo no mesmo nível. Vence um dia, mata um leão no outro mata um urso, num dia peca, mas se arrepende, chora, cai, mas se levanta, mas está progredindo, procurando santidade. Aleluia. E essa santidade não é uma santidade de clausura, não. Eu tenho que ser santa, né? Eu vou ter que ficar ali reservada. Não é uma santidade de clausura. É uma santidade de cotidiano. É santo nas atitudes, é santo no linguajar, é santo nos negócios, é santo nos relacionamentos. Aleluia. É santo nas intenções. Nas intenções, sim. Porque Deus conhece o nosso. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu meditando nesse texto, Deus bradava comigo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, o Senhor fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha o que a palavra chama. Chama o coração de enganoso e de perverso. Aí tem gente que diz: meu coração é tão bom. É não. A gente é freada. É assim ou não é? Mas quando faz uma raiva a gente tem vontade de se vingar. Quando pisa no nosso calo a gente tem vontade de responder. É ou não é? Então vamos logo saber que o nosso coração, a Bíblia diz, não é irmã Aparecida quem está dizendo, não, é Deus que está dizendo, o seu coração é perverso e enganoso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Aí a gente fica: irmã, Deus conhece o meu coração. E Deus lá de cima: eu conheço mesmo. Eu conheço mesmo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um, olha, misericórdia, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Aleluia. Estou fazendo mais, irmã Aparecida, eu sou trabalhadora da obra, mas o coração, qual foi a intenção? Irmã Aparecida, mas eu sou servideira, eu sirvo o povo, eu não abro mão, eu gosto de servir, mas no coração, qual é a intenção? Aí eu gosto muito da versão NVI, desse mesmo versículo. A versão NVI diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Aleluia. A Bíblia diz que a gente deve ser não apenas fazedor de obra. Mas, irmã Aparecida, é tão bom fazer a obra de Deus, mas qual é a intenção dessa obra? Aleluia. Nós vivemos dias de estrelismo. Nós vivemos dias de onda de pavão misterioso. Abre as penas para mostrar que é bonito. Mas a intenção que você fez, qual foi? Aleluia. Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Oh, aleluia. Não adianta obra de engano, Ele sonda coração. Não adianta obra de fingimento, Ele sonda coração. Não adianta castelo de carta, Ele sonda coração. Rabate limite. O salmista, no Salmo 139, ele sabia tanto o que era o coração, que ele chega no versículo, pensa numa coragem que teve o salmista. Versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos,
e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que isso quer dizer? É que na presença de Deus você tem que se desnudar. Não adianta máscara, não adianta arrumação, não adianta pousar de santinha. Ele conhece. Irmã Aparecida não conhece, o pastor não conhece, a irmãzinha que está do seu lado não conhece, mas ele conhece. E uma das coisas que eu gosto de dizer quando estou em oração, não sei mais quem faz parte do time das confessas. Uma das coisas que eu gosto de dizer a Deus quando eu estou em oração, eu digo muito a Deus: Senhor, Tu sabe quem eu sou, Tu me conheces. Não deixa eu agir do meu jeito não, porque não vai dar certo. Me segure. Aí eu digo assim: Tu tem na minha vida freio de pé, freio de língua, freio de mão, freio de rota, freio de tudo. Me freie, me paralise, porque eu quero é o reino do Espírito dominando sobre a minha vida, dominando sobre a minha carne, dominando sobre minhas ações, dominando sobre as minhas atitudes, dominando sobre os meus gestos e o meu procedimento. Eu sou conhecedora que se não for Jesus, tem hora que eu estrago. Você estraga também? Dá para você olhar para quem está do seu lado e confessar, diga: irmã, eu estrago. Se não for Jesus, eu estrago. Se não for Jesus, eu boto a perder. Se não for Jesus, eu estrago. Rabarevese. Mas quem coloca tudo no lugar está no recinto. Quem faz tudo novo está na casa. Quem muda a rota está bradando. Aí eu gosto quando chega no versículo 23, que o salmista, ele conhecia tanto, que ele diz assim: cerca-me o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Aleluia. Aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 27, ele diz assim: aleluia, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Esse Espírito aqui está com E maiúsculo, é do Espírito de Deus. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. A carniça era grande, a marmota era grande, a feiura era grande. Irmã, se não fosse o Espírito Santo, você não tinha força nem para empunhar uma Bíblia, viu? Porque você não ia ter moral no reino espiritual de segurar essa palavra, viu? Mas como o Espírito Santo está na sua vida, e ele tem freio, e ele tem domínio, e ele molda, e ele transforma, e ele santifica, e ele purifica, e ele lava. Oh, aleluia. Santidade. Aleluia. Eu gosto muito de saber que Deus conhece meu coração. Sabe por quê? Porque eu fico à vontade para dizer a Ele: Jesus, Tu sabe que eu sou ruim. É muito bom você saber que uma pessoa conhece você. Jesus, Tu sabe que se não for Tu, aí não presta não. Não deixa eu agir feito uma cangaceira não, né? Que tem hora que vem a veia de cangaceira, que se nós mulheres nordestinas tem essas veias. E as coléricas pior. Se não for Jesus, meu filho. Agora quando Jesus entra na vida, Ele coloca a veia de cangaceira, a veia de colérica, debaixo do domínio dEle. Ele domina, porque Ele é dominador por excelência. Ele domina. Você tem lutado com alguém que tem dito assim: eu faço do meu jeito. Vai ser assim.
Mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer, nem que seja num engasgo, Deus vai parar o camarada. Oh, aleluia. Primeira característica da noiva, santidade. Santidade nos relacionamentos. A gente está precisando de santidade no relacionamento. Oi, querida. Por trás disso, mulher, olha. Pare disso. Isso é feio. É deselegante. E deixa eu dizer uma coisa: é feio, é deselegante, é horrível e é diabólico. O mais sério é porque é diabólico. Você nem sabe, né? Você viu o texto? Quando a Bíblia diz aqui, ó, ficarão de fora os cães. Ainda bem que eu não sou cães. Os feiticeiros, ainda bem que eu nunca fiz uma mandinga. Os que se prostituem, não, eu sou casadinha direita. Os homicidas, eu nunca matei ninguém. Os idólatras, eu também não sou idólatra, já fui, larguei. E qualquer que ama e comete a mentira, diz que não é homicida, mas mata o irmão com a língua. Você percebe que a mentira, ela está no mesmo patamar do homicídio? Você percebe que a mentira está no mesmo patamar da idolatria? Então, antes de mentir, pense nisso. Aleluia. Santidade nos relacionamentos. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, no capítulo 4, verso 25, ele diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós estamos em crise de verdade. Muita gente falando mentira, pousando de boa moça, pousando de bom rapaz. Mentira! Quando na verdade Deus sabe. Se eu vivo uma vida de fachada, é uma mentira. Se eu digo que amo, mas por trás eu apunhalo, estou vivendo uma mentira. Santidade nos negócios. Comprou? Ai, eu sou santa, irmã. Ai, chega aqui, levanta a mão. É glória. Menina, é cuspindo fogo para tudo quanto é lado. E a irmãzinha que está lá diz: oh, Jesus, faz ela lembrar que ela me comprou e não me paga, Jesus. Faz ela lembrar: oh, Jesus, se essa disposição que ela tem para levantar as mãos, ela tivesse para pagar o meu dinheiro, era uma maravilha, Jesus. Santidade nos negócios. Aleluia. Por que Eliseu conseguiu chamar a atenção da sunamita? Porque ela olhou, ela percebeu, ela desejou hospedá-lo, tê-lo por perto, porque diz: tenho visto que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eu quero fazer um quarto da minha casa. Eu quero colocar uma cama. Eu quero colocar um candeeiro. Eu quero colocar uma cadeira. Para que quando ele vier, ele vá para ali. Ele tem um cantinho dele repousar. Sabe por quê? Porque santidade atrai. Santidade atrai. Todo mundo que está perto de quem procura ter uma vida de santidade. Sim ou não? Santidade atrai. E tribulação afasta. Lá vem aquela perturbada, atribulada. Onde ela tem uma confusão. Por o sangue de Jesus tem poder. Vai saindo por aqui. Por quê? Porque isso é real. Há um reino que está combatendo. E se você pertence ao mesmo reino, você é atraído pelo soldado da mesma tropa. Se você é santo, você é atraído por gente santa. Se você procura viver direitinho diante de Deus, as pessoas que procuram viver direito também diante de Deus, elas têm aquele desejo de se aproximar mais de você. Aleluia. Santidade nos negócios, santidade nos relacionamentos. E isso serve para não apenas viver o relacionamento, mas para querer ou não estar nesse relacionamento de amizade.
Muitas vezes você está fraquinha. Aí você vai e se encosta numa que está pior do que você. Ela é um pé na igreja, outro no mundo. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Pode olhar que toda fofoqueira ela tem a tipóia. Pode observar. Elas só andam de dupla ou de trinca. Observe. Toda fofoqueira ela tem a tipóia. Mas também tem uma coisa. Todo santo também tem o exército que o acompanha. Também tem o exército que se mobiliza. Também tem o exército que levanta. É uma dizendo assim, eu estou passando uma luta. Outra chega e diz, estou junto, vamos orar, vamos jejuar, Jesus vai dar vitória. O que é isso? Santo atrás santo. Procure se encostar com alguém que queira o mesmo compromisso com Deus que você. Você já está fraquinha, vai se encostar perto de quem está baleada? Não, se encoste perto de quem quer ser crente, se encoste perto de quem quer ir para o céu, se encoste perto de quem quer ter a vestidura da noiva. Segunda característica da noiva, pureza. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, verso 12, da primeira epístola, diz, ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia, pureza. Tem gente que ela tem um olhar tão puro que onde ela olha ela vê pureza. Já tem outro que se vê duas pessoas conversando, acha que tem alguma coisa acontecendo ali, porque os olhos é impuro. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios 6, versículo 4 e 6. Como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Se a Bíblia fala que a gente tem que ser como ministro de Deus, até mesmo um amor não fingido, isso quer dizer que tem amor não fingido, sim ou não? Se não tivesse, a Bíblia não dizia, não falava. A Bíblia não fala nada por acaso. Aleluia. A gente é que sai aí abrindo a boca, conversando demais, conversa besteira, mas a Bíblia não, a Bíblia só fala o que é para proveito. Você é uma crente recomendável? Alguém pode dizer assim, pode ir lá que é uma serva de Deus. Pode ir lá que ela é uma mulher direita. Aleluia. Você vive um amor sincero com as irmãs ou um amor fingido? Na vizinhança, na faculdade, no meio familiar, nas amizades, nos negócios. Aleluia. Você procura viver com pureza? Aleluia. Glória a Deus. 1 Timóteo 5, 22, eu acho interessante. É pequenininha uma frase, mas ela é potente. Conserva-te a ti mesmo puro. Conserve a ti mesmo puro. Aleluia. Aí eu gosto muito quando chega na segunda epístola de Timóteo 2 e 22, diz, foge das paixões, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Fuja das paixões e procure a Deus com o coração puro. Aleluia. A pureza ela está no nosso dia a dia. A pureza é aquela que nos impede de dar o primeiro clique. A pureza é aquela que nos impede de entrar naquela salinha de bate-papo, que de bate-papo não tem nada. É sala de arrumadinho do inferno. É a pureza. Aleluia. É a pureza que nos impede, dada pelo Espírito, que nos impede de conversas picantes, de chocarrice. É a pureza. Se a gente for olhar o que a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, a gente vai ver como a gente precisa melhorar. Aleluia. 1 Pedro 1 e 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Irmã Aparecida, por que a Bíblia fala tanto de pureza? Adriano, vamos lá? Vamos ver por que a Bíblia fala tanto de pureza. As referências que eu passei para você.
Apocalipse 15:6. Olha aí, aleluia. Por que que a Bíblia fala tanto de pureza? Você já parou para pensar? Porque o céu é lugar de coisa. O céu é lugar de coisa pura. Aleluia. Apocalipse 15:6. Vamos lá. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de quê? Vestidos de? E resplandecente. O linho era puro e resplandecente. Não é esse linho que você está aí com a roupa, que o povo diz assim, tem tanto por cento de linho, não. É linho puro. Vamos lá, Apocalipse 21:18. Diz o quê? Apocalipse 21:18. E a fábrica do seu muro, aí diz a fábrica, na minha versão diz a cidade. A fábrica do seu muro era de jaspe. Ah, está aqui a cidade. E a cidade era de ouro. Na primeira referência a gente viu que os vestidos eram de quê? E a cidade é de quê? Apocalipse 21:21. Olha aí o que diz o texto. Aleluia. 21:21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de? Vamos lá. Linho puro. Diga comigo. Linho puro. Cidade de ouro puro. Praça de ouro puro. Apocalipse 22:1. Diz assim. E mostrou-me o quê? O rio puro, da água da vida, claro como o quê? Que procedia de onde? Agora diga comigo, os vestidos, aqui, essa turma diz os vestidos e essa vai dizendo de que era, tá bom? Ficou bonito, mas pode melhorar. A cidade, a praça, o rio, mais ligeiro, vamos lá. Os vestidos, peraí, vocês dizem, depois ela repete. Os vestidos, a cidade, a praça, o rio. Lá só tem coisa pura. E tu tá achando que vai morador sujo? É hora de ouvir o toque da trombeta. A cidade de ouro puro, as vestes de ouro puro, a praça de ouro puro, o rio de ouro puro estão nos aguardando. As meninas vieram pra cá tudo de branco, a gente achou bonito, abandonou aquelas coisas bonitas aqui, a gente achou tudo lindo, era a gente filmando. Imagine lá, é por isso que a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu e nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Tem muita coisa preparada, minha irmã. Vale a pena deixar a tramela, vale a pena deixar a mentira, vale a pena deixar o amor não fingido, vale a pena deixar a fofoca. Tem uma cidade preparada, ela nos espera. Eu não posso me enganchar. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu não posso me enganchar. Não quero embaraço. Tem uma cidade preparada me esperando. Arábia, Sévia. A terceira característica desta noiva: primeiro, santidade; segundo, pureza; a terceira, fidelidade. Olha, se um homem aqui, ele não quer casar com uma mulher infiel, tu tá achando que Jesus vai querer uma noiva infiel? Respeita Jesus. Fidelidade. 1 Tessalonicenses,
5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho interessante é que quando Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que é que o apóstolo Paulo traz? Uma metáfora, uma comparação de que? O jugo desigual. Quem sabe o que era o jugo desigual? Os bois, eles puxavam carro de boi. Antigamente tinha, naquela época, carro de boi. E geralmente os carros eram puxados por tração animal. Os bois faziam esse serviço. E na dupla de boi, não podia se colocar um boi muito forte com outro fraquinho, um boi muito alto com outro muito baixo. Por quê? Porque aquela canga, aquela parte de madeira que ficava no lombo aqui, ó, aqui no pescoço do animal, chamava-se de jugo. E eles sabiam que se um boi fosse mais forte ou fosse mais fraco, aquele fraco ia ter dificuldade de andar com o mais forte. Por quê? Porque o jugo estava desigual, aquele jugo ia maltratar, aquele jugo ia pesar. Sabe o que isso me ensina? Jugo desigual não é apenas marido e mulher, não. Jugo desigual é você não ter concórdia, é você não ter união. Foi treva, afaste da sua vida. Foi embaraço, afaste da sua vida. Foi tramela, afaste da sua vida. Foi patota de fofoca, afaste da sua vida. Você não foi chamada para estar presa em jugo desigual. Você foi chamada para caminhar como noiva do Cordeiro, ataviada, preparada, adornada para o encontro com o noivo. Aleluia. A metáfora se aplica a isso, se aplica a relacionamentos pessoais também. Aleluia. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 da primeira epístola, ele diz assim: Cristo me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí quando chega em Apocalipse 2:10, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Números, capítulo de número 12, diz assim, versículo 5 a 8: então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs na porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam. Olha a fidelidade de Deus. E eles saíram, e disse o Senhor: ouvi agora minhas palavras. Olha o que é que Deus está falando aqui. Ouvi agora. Arão e Miriam estavam fuxicando por causa da mulher etíope que Moisés tinha casado. Aí Deus disse: ouvi agora, aleluia, se há profeta entre vós, eu, o Senhor, a ele falarei e me darei a conhecer. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e não de vista nem por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Como pois não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? Sabe o que isso me ensina? Que quando você é fiel, até a sua briga Deus compra. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando você é fiel, até a sua briga Deus compra. Ei, querer se levantar contra a vida de crente fiel é assinar sentença. Nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: Deus compra a guerra de fiel. Deus está comprando guerra hoje aqui. Deus está comprando guerra hoje aqui. Oh, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Um testemunho que eu não posso dizer o nome do servo de Deus, porque hoje em dia, se a gente diz o nome, o povo da internet faz uma mudança total. Mas eu conheço um irmão, amigo íntimo, servo de Deus, que ele passava uma luta grande na casa dele. Quem me contou o testemunho foi a esposa dele. Uma luta grande com um irmão
Um irmão que era desmantelado, era agoniado, atribulava a mãe, atribulava o pai, era um problema na família. E tinha vezes que ele se insurgia para querer bater na senhorinha já idosa. E era uma coisa, era um rebuliço, era uma perturbação. E aquela família agoniada, e aquela mãe, e aqueles familiares ligavam para aquele servo de Deus. E quando foi um dia ele disse: eu vou fazer alguma coisa, eu não posso deixar meu pai desse jeito, eu não posso deixar minha mãe desse jeito. A esposa dele foi: meu filho, não faça isso, nós vamos orar, Jesus vai chegar. Foram orar, Deus disse assim: eu mostro que eu paro. Era uma situação que já fazia tempo que vinha se protelando. Sabe o que aconteceu? Ele queria isso? Não. Mas Deus, quando disse que para, eu não quero nem saber se o camarada estava na parada, se ia pegar ônibus, se ia de trem, de bicicleta. Eu só quero que ele pare. Eu sirvo um Deus que sabe parar homens. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Eu sirvo um Deus que sabe parar, neutralizar e, se for preciso, mata. Deus disse: eu vou parar. O camarada estava lá, certo que fazia, acontecia, foi para uma churrascaria, comeu um pedaço de carne, engasgou. Desse engasgo, foi para o hospital, UTI, passou algum tempo lá e sepultura. Parou ou não parou? Parou ou não parou? Você está se perturbando por quê? Chama o Deus que sabe parar. Chame o Deus que sabe parar. Rabado conversé. Chame o Deus que sabe parar. Limite. Deus, depois de dizer que para, eu só quero assistir o tamanho do tombo. Que ele para. Oh, aleluia. Todo mundo quer, né? A gente ora por uma pessoa e a gente quer que Jesus vá lá, entre no coraçãozinho dele, faça um trabalhinho bem bonitinho, né? A gente diz: Jesus, vá lá, mude, transforme, ajeite. A gente só falta dar um pentinho que é para Jesus passar no cabelinho, alisar o camarada, como se fosse um filhinho muito bonzinho. Aí Jesus está lá dizendo: eu estou vendo, minha filha, a sua intenção é boa, mas eu já tentei alisar o camarada, ele não fica no aliso. Eu já tentei arrumar, ele não fica no arrumado. Eu já tentei botar pluma, ele não gosta de pluma. Então agora, minha filha, eu vou usar a chibanca que eu tenho e eu vou agir do meu jeito. Eu não sei para quem Deus está falando, mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: clame ao Deus que para. Deus podia ter chegado para Miriam e dizer: mas Miriam, coisa feia, você, mulher, irmã de Moisés junto com Arão, coisa feia, eu ouvi, não faça mais não. Não era? Não podia ter feito um arrumadinho desse com Miriam? A Bíblia diz que quando a coluna de nuvem saiu, ela era leprosa. Sabe por quê? Porque você pode até não entender isso, mas eu vou abrir aqui um parênteses, que Deus está me dando autoridade para isso. No reino espiritual, má conversação é lepra, e lepra pega. Agora fica uma pergunta para você: quer ser sadia ou leprosa? Vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Quer ser sadia, limpa ou leprosa? Leprosa mora fora do arraial, minha filha. Leprosa não fica em lugar onde limpo fica, não. Leprosa fica fora com o imundo. Eu pergunto: quer ser limpa ou leprosa? Oh, aleluia. A outra característica da noiva: unidade. Eu gosto muito. Vocês já leram João 17 completo? Gente, quem nunca leu João 17 todo em um capítulo não sabe que coisa linda está perdendo. Leiam. Leia, releia. Olhe, João 17 é o capítulo
capítulo que eu leio ele praticamente toda semana. Eu sou apaixonada por João 17. Por quê? Porque ali está a oração sacerdotal de Jesus, a oração da unidade. Jesus ali orava pelos discípulos, Jesus orava pelos pecadores, Jesus orava pela gente, por todos aqueles que hão de crer no teu nome. Entrou nós ali naquela oração. E quando chega João 17, verso 1, olha o que Jesus diz: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que todos sejam um, assim como nós. Aí quando chega no versículo 21, para que todos sejam um, você vai ver o tempo todo essa expressão em João 17, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o é em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que ele está dizendo? Para que o mundo creia, tem que ter unidade. E unidade fala de união. Oh, aleluia. É impossível agradar a Deus e a sua obra com competição. É impossível agradar a Deus e a sua obra com guerrinha interna, com picuinha. É impossível agradar a Deus com desejo de estrelismo, de holofote. É impossível. Hoje pela manhã, quando eu estava lendo isso aqui, eu digo: mas Jesus, o que é que tem a ver H com João 17? Mas eu vou repassar do jeito que Deus me deu hoje de manhã. É impossível agradar a Deus, aleluia, com a síndrome de Agar. O que era a síndrome de Agar? Quando você chega lá no livro de Gênesis, capítulo 21, nós vamos ver Sara feliz, Sara comemorando. Era o banquete grande que Abraão estava dando do desmame de Isaac. Isaac tinha nascido, era cumprimento de promessa. Sara estava feliz, todo o clã familiar de Abraão estava feliz. Mas a Bíblia diz que no meio da tropa tinha Ismael zombando, caçoando, mangando do filho de Sara, ao ponto de Sara olhar e não gostar. Qual é a mãe que vai gostar de uma arrumação dessa, né? Aí quando Sara olha, não gosta, diz: lança fora esta escrava, o filho dela não herdará com o meu filho. E a Bíblia diz mais, a Bíblia diz que essa palavra pareceu mal aos olhos de Abraão, mas Deus se revela para Abraão. E quando Deus se revela, diz assim: ouve a Sara em tudo que ela diz, porquanto em Isaac será chamado a tua descendência. Irmã Aparecida, qual era a síndrome de Agar? Era a síndrome de que não sabe ver a outra feliz, a síndrome que não sabe ver a outra contente, a síndrome de quem não sabe respeitar um banquete de celebração. Nesta noite o Espírito de Deus me diz: largue a síndrome de Agar, porque vai ter banquete na casa, vai ter batismo, vai ter revelação, vai ter arrependimento, vai ter transformação aqui na casa do Pai, quando a síndrome de Agar for tirada do arraial. Deixa eu ver se... Irmã Aparecida, o que é isso? Não me incomodo não, eu entrego do jeito que papaizinho me mandou. Aleluia. Agar, olha o que o Espírito de Deus me dava hoje de manhã. Agar destilava veneno sutil. Agar nutria a competição. Agar nutria a competição dentro do clã. Você já imaginou? Pare comigo e pense. Agar era uma escrava, uma egípcia. Ela jamais teria destaque no clã de um patriarca. Mas Sara deu a Agar um voto de confiança. E Agar, quando viu que estava buchuda, a Bíblia diz que ela fez o quê? Desprezou a sua senhora. E hoje pela manhã, quando eu estava no meio desse texto, eu disse: Deus, o que é que tem a ver Agar com Apocalipse? Talvez você esteja perguntando a mesma coisa. O que é que tem a ver Agar com Apocalipse? Tudo a ver. Porque Agar aponta para as coisas que nós estamos vivendo nos últimos dias. Muita Agar dentro da casa do Senhor, que não sabe celebrar a alegria da outra,
que não sabe celebrar no banquete da outra, só quer o seu banquete, só quer a sua festa, só quer o seu momento. Aprenda a celebrar a alegria de Sara. E Deus me mandava dizer assim: H, se converte, H, cuidado, H, se conserta, H, ou acorda ou o leito lhe espera. Está tudo escritinho do jeito que Deus me deu. Estamos dentro de quê? Estamos dentro do tópico unidade. Aleluia. Você, para poder fazer a obra de Deus sem unidade, não precisa, mas pode fazer, pode. Você pode fazer a obra de Deus sem unidade. Você pode ser reconhecida na igreja, você pode ser reconhecida na mídia, você pode ser reconhecida na cidade, você pode ser falante, muito falante, altifalante, altissonante, você pode ser toda espirulada, eita, maravilha, você pode ser tudo isso. Mas se você não tiver união, você pode ser reconhecida na terra, na vizinhança, na mídia, no meio do povo, mas se não for reconhecida no céu, acabou a história. Aqui nós estamos tratando para que mulheres sejam reconhecidas no céu. Lá na sua congregação não pode ter síndrome de H. Aprenda a celebrar com Sara. Aprenda a se alegrar. Qual era o papel bonito que H devia ter feito? Essa mulher me deu todo destaque. Eu vou aqui me ombrear ela, sim ou não? Me ombrear ela, porque se eu fizer amizade com ela, essa mulher me honra. E se ela... Gente, tem um princípio na Bíblia chamado princípio de honra. Se você quebrar esse princípio, ele lhe quebra. Eu vou repetir para você entender. Se você quebrar esse princípio, ele te quebra. Ele te quebra. Lembra de Doeg, o edomita? Doeg, o edomita, a Bíblia diz que ele estava naqueles dias lá em Nob, tinha ido pagar um voto. E ele viu quando Davi chegou lá e deixou, e pegou a espada. Doeg correu, foi contar a Saul. Foi a maior matança. 85 homens que vestiam o éfode de linho morreram. Por quê? Porque alguém, a Bíblia diz que ele fazia parte dos pastores de Saul. E deixa eu abrir aqui um parênteses. Tem gente que muitas vezes tem até o título de pastor, tem até o título de arrumadinho, tem até um destaque, não é? Mas é um Doeg, é um edomita, é matador de gente do altar, é matador de conduta, é matador de personalidade, é matador de princípio. E se você se comportar como Doeg, o edomita, não quebre princípio, porque se quebrar princípio, Deus te quebra. O outro perfil, outra característica dessa noiva, sinceridade. Aí está escasso. Porque o povo gosta de dizer: irmã, sabe como é que o povo queria que eu estivesse aqui? Irmã, eu estou vendo uma asa de anjo ali. E tem outra ali tocando a trombeta. Ixi, é forte. E tem umas bolas de fogo saindo daqui. Porque tem gente que prega assim, né? Eu nunca vi tanta asa batendo. É bola de fogo para lá, bola de fogo para cá. E é gente subindo, menina, é uma cafunchada, que só a misericórdia de Deus. Mas eu gosto de pregar isso aqui, ó, porque se isso aqui não fizer, eu não faço. Se isso aqui não lavar, eu não lavo. Se isso aqui não nivelar, eu não nivelo. Se isso aqui não converter, eu não converto. Se isso aqui não iluminar, eu não ilumino. Sinceridade é outra característica desta noiva. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6 e verso 5, ele diz: vós servos, obedecei a vossos senhores na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aí quando chega no verso 24 do mesmo capítulo 6 de Efésios, ele diz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Aí quando chega lá em Tito 2:7 diz assim: em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Aleluia. Cristo vem buscar uma noiva sincera.
Examine o coração. Diga ao Espírito Santo, coloque aqui o flashlight do céu. Coloca aqui a lâmpada do céu. Faça como o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho eterno. Porque vinha cá, tá só nós mulher aqui. Tu já imaginou? Eu vou falar no nordestinês, bem nordestino mesmo. Tu já imaginou da perda de tempo se a gente passar horas e horas sentado nesses bancos, tocando tambor, rodando na pé só, e a trombeta tocar e nós ficar tudo aqui debaixo? Ô marmota. É ou não é? A gente está aqui porque quer subir, sim ou não? Tu já imaginou a vergonha se a trombeta tocar, aquela tua vizinha que via você passando por culto, ó, toda espirulita. Aí Jesus é a barba da igreja, e tu fica só sozinha procurando os crentes na terra, a tribulação tomando conta de tudo e tu aperreada. Abre a Bíblia, não sabe mais traduzir nada porque não tem mais o Espírito para falar o coração. O Espírito vai ser levado com a noiva, viu? Não vai ter Espírito Santo para confortar ninguém não, viu? O Espírito vai com a noiva. Ele vai com a noiva. Já imaginou a sua cara mexendo? A vizinha vai olhar: mas mulher, você não perdia um culto lá na Pão da Vida, mulher? Eu me lembro que eu assistia, mulher, pelo YouTube, você tocando tambor, você abanando os paninhos lá, você era uma benção lá, mulher. O que foi que houve? Aí Tito 2:7 diz: em tudo te dá por exemplo sinceridade. Não gostou? Chama aquela irmã e diga assim: minha irmã, eu não gostei do que como você me tratou. Vamos se acertar nós aqui. Gente, a gente não é mais menina não, a gente já é mulher. Agora o negócio é porque tem umas cabra véia, me permita a expressão, tem umas cabra véia que se incomodam, é como se fosse uma mocinha. Tudo elas ficam ofendidas demais. Cabe com isso, o seu tempo de adolescente passou faz tempo. Aleluia. Entenda que já é tempo de ser madura, é tempo de ser centrada. Chega e diga: olha, vem cá, eu do jeito que eu estou sentindo que não vou para o céu, então eu quero me consertar. A hora do conserto é aqui, é agora. Estamos em tempo de conserto. Vamos reparar as redes, aleluia. Antes de lançá-la ao mar, vamos costurar as redes para que elas peguem muitos peixes. Oh, aleluia. Outra característica da noiva, a pastora Angela Berti falou, e eu vou dar uma rápida pincelada: compromisso, aliança, aleluia. Deus chega para Noé no capítulo 6 de Gênesis, verso 18, o Senhor diz assim para Noé: olha, o que eu acho lindo, sabe, pastora Ângela, você descreveu muito bem a aliança, belíssimo, a ouviria tudo outra vez. O que eu acho lindo, pastora Ângela, é que quando Deus tem uma aliança com a gente, Deus fala aqui, a gente vai para o Japão, Deus fala a mesma coisa. A gente vai para a China, Deus fala a mesma coisa. A gente vai para os Estados Unidos, Deus fala a mesma coisa. A gente vem aqui em Mossoró, lá na Barroca, Deus fala a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus não é gago. Deus é um Deus de aliança, que Ele fala com a gente, Ele vai confirmando aquilo que falou ao longo da nossa jornada. Deus chega no capítulo 6 para Noé e diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança. No capítulo 6. Quando chega no capítulo 9, verso 9, Deus brada para Noé de novo e diz assim: e eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Noé, eu estou gostando tanto desse segredo, que não vai ficar só eu e você no segredo não. Eu quero segredo contigo e com teus filhos. A tua descendência vai entrar na aliança. Aí quando chega mais na frente o versículo 15, Deus diz: me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós. Agora diga comigo: eu sirvo a um Deus que se lembra da aliança que Ele fez comigo. Oh, aleluia. Você serve a um Deus que se lembra da aliança que Ele fez com você. Aí tem gente, irmã, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, que você me quebra. Tem gente que está passando uma luta e vai no meu direct do Instagram: eu estou pensando que eu não vou mais nem sair dessa. Aí eu vou lá e digo: acho também que você não sai não.
Irmã Aparecida, por que a senhora dá esse choque? Essa terapia do reverso. Porque eu detesto mulher mimada. Conversa é essa, rapaz? Satanás está guerreando, está usando toda a ferramenta. Você está no campo de batalha, acha que não vence, acha que não vence, acha que não vence. Aí Satanás, tome bala, e você acha que não vence, acha que não vence, acha que não vence. Conversa é essa? Está num terreno minado, está no campo de batalha. É ele atirando e você dizendo: eu sei em que eu tenho crido. Ele é fiel, ele tem uma aliança, ele é o guarda fiel de Israel. Sobre mim ele pôs a sua mão. Estou guardado na esquerda, na direita, na frente e atrás, para baixo e para cima. Entra no campo de batalha com graça de crente raçuda. Você não é fraca não, a libélula que fica balançando as asinhas e quando chega perto da luz perde as asas. Conversa é essa? Deus te chamou para alçar voos. Deus te chamou para a guerra, guerreia. Quando chega no capítulo 9, verso 15, que Deus brada para Noé. Deus diz para Noé: me lembrarei da minha aliança. Diga comigo, é Ele que lembra. Eu não preciso estar nem lembrando. Eu só preciso ser fiel. Oh, aleluia. Quando Deus chega no capítulo 2 de Êxodo, olha só, a aliança tinha sido feita lá em Gênesis. Quando chega no capítulo 2, verso 24, lá de Êxodo, o Senhor diz, a palavra diz assim: e ouviu Deus o gemido. O gemido de quem? De Israel. E lembrou-se Deus da sua aliança. Sabe o que isso quer dizer? Eram os egípcios subjugando, o povo de Israel clamando, e o gemido chegou ao ouvido de Deus. Ei, tenha cuidado com o gemido de crente fiel, viu? Gemido de crente fiel bota até faraó para perder filho. Gemido de crente fiel bota gente para tomar chibata no lombo. Gemido de crente fiel bota coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo de noite. Gemido de crente fiel faz o que aconteceu na terra do Egito. Sabe o que é que me chama a atenção? A Bíblia diz que na terra do Egito, quando Deus foi tirar o povo dele, Faraó humilhou. Faraó desceu a chibata. Cuidado com quem é humilde. Deus tem um segredo com os humildes. Cuidado com quem é humilde. Deus tem um segredo. A pessoa leva uma lapada, fica calada. Leva 2 lapadas, fica calada. Leva 3 lapadas, fica calada. Aí você está certinho que vai sair por cima da carne assada. Não vai ter carne e nem assada. Você vai sair debaixo de chibata. Porque o Deus de crente humilde entra em cena, viu? Aí sabe o que me chama a atenção? Faraó desceu chibata, proibiu, mandou lançar menino no Nilo, usou parteira, perseguição de lá, perseguição de cá. E Deus olhando. Às vezes eu penso que Deus fica olhando algumas atitudes e fica dizendo: diga é nada. Faraó certinho que ia fazer o escarcéu, né, minha filha? Aí quando Deus estava permitindo aquela situação, porque Deus permite situações na terra do Egito, o que Faraó não sabia é que lá atrás, em Gênesis, tinha uma promessa com Abraão: vou visitar a tua descendência, tirarei da casa da servidão, sairão com grande despojo, sairão rico. Oh, aleluia. Minha filha, foi um terror tão grande na terra do Egito que as hebreias chegavam a dizer assim: ei vizinha, me dê aí um colarzinho. Que colar que nada. Pegue e leve logo o porta-joia completo. Vou embora daqui. Ora, em cada casa tinha um morto. Você já imaginou o que é isso? Em cada casa tinha um morto. Ei minha filha, se é para dar vida ele dá, mas se é para matar ele mata até no coletivo. Em cada casa tinha um morto, minha filha. O povo estava assustado, aperreado. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: e nenhum cão moveu a língua. Sabe aquele caramelo?
uau, no meio de rua. Imagina aí, lá no Egito, nem caramelo latia. Oh, aleluia. Quando a Bíblia diz que nenhum cão moveu a língua, sabe o que é dizendo? Deus tomou a frente da guerra, que nenhum cachorro rosnou. Era Deus. Quando chega a hora dele visitar o Egito, não tem parente aderente, não tem ninguém. Se ele resolve tirar, ai, a Débia, a Seba. Estou sentindo graça de Deus aqui. Limite, aí quando chega mais à frente, aleluia. Hebreus 8:10 diz assim: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E serei por Deus e eles me serão por povo. Deus preserva a aliança. Do jeito que a pastora Ângela falou, Ele cuida da aliança. Aleluia. Deus não vai buscar uma noiva mequetrefe que não quer mudança de vida, não. Misturada, cheia de laço do mundo. Deus não trabalha com laço. Deus trabalha com aliança. Deus não trabalha com laço. Deus trabalha com aliança. Outro dia eu recebi no meu direct uma moça, ela dizendo a mim: olha a conversa, eu vou abrir esse parente porque eu sei que quando eu abro esse parente Deus fala com alguém específico. Ela disse: irmã Aparecida, eu namoro um rapaz, está em torno já de uns 4 anos, ele está doido para casar comigo e já quer comprar aliança, mas tem uma coisa. O que é, minha filha? Ela me perguntou. Aí eu disse, eu estava online na hora. Ela disse: o problema é que todas as vezes que eu estou com meus amigos, ele cria um clima, ele cria um momento, ele é difícil. Quando eu estou com os amigos dele é tudo maior maravilha, mas quando eu estou com o meu, e outra coisa, irmã Aparecida, eu já percebi que ele não gosta quando eu estou com os meus familiares. E eu queria saber se é de Deus ou se não é. Eu disse: você é muito inocente, chuta esse pacote que é laço. Chuta esse pacote que é laço, minha filha. O camarada nem casou ainda, já está querendo bitolar você. Vai querer um camarada desse na sua vida para quê? Chute é laço. O casamento terminou. Oh, aleluia, nem começou, já terminou. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque esse Deus aqui, aleluia, Ele é Deus de aliança, de preservar a aliança, de cuidar da aliança, aleluia. A última característica da noiva, qual é, irmã Aparecida? Temor. Nós estamos vivendo crise de temor. As pessoas dizem o que quer, faz o que quer, não respeita mais ninguém, não respeita a liderança, não respeita. Gente, entenda uma coisa: uma liderança, quando está aqui na igreja, quando está na sua empresa, a Bíblia diz que as autoridades, Romanos, vai lá para Romanos, leia Romanos. A Bíblia diz que as autoridades, elas foram constituídas por quem? Por quem? E a Bíblia diz mais, diz que elas são ministros de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está aqui, lê lá. Diz que são ministros de Deus. Então muitas vezes você não entende que você está desprezando, Romanos 13, desprezando uma autoridade que foi estabelecida por Deus. Fala de todo jeito, se comporta de todo jeito. Aí 1 Pedro capítulo 1 verso 17 diz assim: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí quando chega Atos 9:31 diz assim: assim pois, olha aqui, as igrejas da Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. De onde eram as igrejas, irmãs? Judeia, Galileia e Samaria. De onde eram as igrejas? Judeia, Galileia e Samaria. Elas tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam. Por que elas tinham paz e se multiplicavam? A Bíblia explica. A Bíblia ela mesma se explica. Elas tinham paz e se multiplicavam. Por quê?
andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Temor de Deus. Muitas vezes a pessoa tem uma dupla personalidade. Ele tem uma máscara para usar aqui dentro e tem outra para usar lá fora. Tem um guarda-roupa para usar aqui dentro, tem outro para usar lá fora. Tem um linguajar aqui dentro, mas tem outro lá fora. Aí eu pergunto, será que a Bíblia não relata isso? A Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul quando ele virou de costas. Sabe o que isso representa? É Deus me conhece por frente, por trás, pelo avesso. Não adianta maquiar, porque Deus conhece você por inteiro. Fica de pé agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora eu vou convidar você para fazer uma coisa bem didática. Eu sou pedagoga e pedagoga geralmente ela usa a pedagogia. Procura uma companheira, olha bem dentro do olho dela e diga assim para ela: quem fortifica a criança não é Danone não. Aleluia. Eu ainda não mandei você largar a companheira. Ela está olhando para você. Aleluia. Diga que agora, oh aleluia, dessa conferência eu estou saindo alimentada. Veio pastora Ângela, veio pastora Márcia, veio a missionária Aparecida. Não é Danone não, não é Chilito não, não é pipoca não, não é cebolito não, é mocotó, é mocotó, é mocotó, pra crescer, aí você, pra ficar forte. Deus quer você, mulher raçuda. Irmã Aparecida, de onde é que eu vou tirar essa marra? Daqui, ó. Aqui é fábrica de marra. Bota aí, diga: isso aqui é fábrica de marra. Quem dobra isso aqui vira raçuda. E é isso que Deus quer para a última hora da igreja. Você não está percebendo? O que é que Deus está fazendo nos últimos dias da igreja na terra? Agora mesmo houve um grande mover de Deus lá no Maracanã, só de mulheres. Você não está percebendo que Deus está levantando muitas mulheres, não? Irmã Aparecida, daqui mais uns anos para. E quem vai continuar? Tu. Isso aqui é como uma corrida. Vai chegar a hora de passar o bastão. Agora olhe para quem está do seu lado. Diga: a gente não pode arredar não. Não arregace não. Deixa de ser frouxa. É para ser raçuda. Vai chegar uma hora que o bastão vai chegar na minha mão. Eu vou ter que honrar. Quando eu receber, não dá para olhar para trás não. É correndo. É para frente. É para frente. É para frente. Deus levantou as mulheres nesta última hora para avançar. Eu quero fazer uma oração como foi feita lá em Refidim. Como foi a oração de Refidim? Mão para cima. Oh, aleluia. Pode filmar aí, Jesus. Pode filmar aí, Jesus. Mãos que vão receber bastão estão aqui, Jesus. Mãos que vão se levantar no cenário como mulheres raçudas, homens raçudos estão aqui, Jesus. Rai que a sé, habilita as mãos dos meus irmãos, das minhas irmãs, porque vai ter bastão sendo passado, porque a corrida não pode parar, porque o inferno está se levantando, mas Deus está levantando de norte a sul desta nação
geração, uma grande geração de mulheres encorajadas para dizerem alto e bom som: o território é nosso, Satanás. Pisa, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus, eu te apresento estas mulheres, eu te apresento estas mulheres, eu te apresento filhas, eu te apresento noivas, eu te apresento a igreja. Da raça. Ribicho, fica adorando a Deus, porque eu estou sentindo graça. É graça que está sendo derramada. Rei do VC. É língua nova que está sendo dada. Tem projeto de Deus e ele não pode ser impedido. Ribicho, nesta noite uma marcha foi encatada contra o inferno. Retrocede, retrocede. O território está palmilhado. Retrocede. Tem fogo de Deus aqui. Pode cantar, minha filha, cante. Canta uma coisa boa, animada, porque eu estou sentindo graça. Deus está visitando mulheres aqui. Eita Deus, tem mulheres que vão sair daqui com graça nos olhos.